É muito mais fácil falar de união do que de fato vivermos unidos. Esta falta de união tem comprometido a comunhão entre as pessoas. A igreja, como parte integrante do mundo que vivemos, não é exceção a esta realidade. Por isso, no devocional de hoje, gostaríamos de apresentar 6 dicas valiosas, importantes, de como você pode ser um instrumento de Deus para cultivar a unidade nos relacionamentos e manter a comunhão na sua vida e na igreja onde você serve ao Senhor. Fique comigo, é logo depois da vinheta. A igreja é o povo de Deus. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, o corpo de Cristo, que tem como ideal de existência a glória de Deus e a propagação do Evangelho. Para que isso aconteça de forma saudável, é necessário que haja comunhão. A comunhão é uma grande característica da igreja. E para que haja a comunhão, é necessário que possamos aprender a vivermos unidos. Por isso, eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós possamos aprender com as dicas que nós estaremos dando aqui, com base na palavra de Deus, a respeito de como nós podemos contribuir para a unidade do corpo de Deus, para a unidade entre os nossos relacionamentos, para que a comunhão seja cada dia mais cultivada em nossa igreja local. Por isso, se esse assunto é importante para você, não se esqueça, se inscreva aqui no Café com Bíblia. Isso é muito importante, porque quando você se inscreve, quando você deixa um comentário, o seu joinha, o seu like, isso aumenta o engajamento no canal. O YouTube recomenda os nossos vídeos para mais pessoas. Temos crescido bastante, mas eu tenho certeza que podemos crescer ainda mais se você se comprometer com essa causa. Então, eu conto com você. Não te custa nada e ajuda bastante. Nos ajude a ajudar cada vez mais pessoas com estas nossas mensagens na Palavra de Deus. Eu conto com você. O apóstolo Paulo nos oferece um rico conteúdo a respeito de eclesiologia, ou simplesmente a doutrina da igreja. E entre estes muitos ensinamentos do apóstolo Paulo, ele nos apresenta a necessidade de cultivarmos a união entre nós. Em Efésios capítulo 4, verso 3, Paulo diz assim: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuarem unidos deste modo. Em Colossenses capítulo 3, verso 14, Paulo diz assim: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida e em perfeita harmonia. É isso mesmo. Nós somos chamados a cultivar a unidade do corpo de Cristo e promover na ação do Espírito Santo a harmonia da nossa igreja local. Portanto, nós precisamos entender que Deus deseja profundamente que nós experimentemos esta unidade do corpo. Porque, como diz aquele ditado popular, juntos, unidos, nós somos mais fortes, nós vamos mais longe. Em Efésios capítulo 4, verso 3, Paulo diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É ao mesmo tempo, o mesmo texto que acabamos de ler, numa versão uma versão um pouco diferente. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 24, o mesmo Paulo acrescenta: não pensem só em seu próprio bem. Pensem nos outros cristãos, no que é melhor para eles. Portanto, nós temos muitas recomendações a respeito de unidade. E hoje eu separei
6 dicas importantes, fundamentais, para que você possa promover a união da sua igreja local para a glória de Deus. Então vamos lá. 6 dicas para mantermos a unidade da igreja. A primeira delas, concentrem-se naquilo que vocês têm em comum e não em suas diferenças. Romanos capítulo 14, verso 19, Paulo diz assim: portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, Paulo também diz: suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. É importante que nós nos concentremos, que nós valorizemos muito mais os nossos pontos de contato, isto é, aquilo que nós concordamos, do que naquilo que nós discordamos. Infelizmente, nós temos o péssimo hábito de valorizar mais as nossas diferenças, em detrimento de desconsiderar as nossas semelhanças. Você deseja manter-se unido com seu irmão? Valorize as suas semelhanças, naquilo que vocês concordam. Nós somos diferentes e pensamos de maneira diferente a respeito de muitas coisas. No entanto, em outras coisas, em muitas outras coisas, nós concordamos. Foquemos nessas, na nossa missão e no nosso propósito. Então, a primeira dica é: valorize aquilo que vocês têm em comum em relação às suas diferenças. Dica número 2: seja realista em suas expectativas. Efésios capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim: sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas dos outros por causa do amor que há em vocês. Como nós precisamos pensar a respeito disso? Às vezes nós nos perdemos porque confundimos aquilo que é ideal com aquilo que é real. Vivemos idealizando coisas que na realidade simplesmente não acontecem. Então, nós precisamos aprender a sermos realistas com as nossas expectativas a respeito de nós mesmos e também a respeito do nosso irmão. Dica número 2, sejamos realistas quanto às nossas expectativas. Dica número 3, prefira incentivar a criticar. Certa vez, eu vi uma charge nas redes sociais que eu achei bastante interessante. Haviam 2 filas. Numa delas estava escrito: fila para criticar. Estavam ali inúmeras pessoas. Do outro lado, fila para ajudar. Não havia ninguém. Demonstrando como nós temos a incrível capacidade de sermos críticos. E às vezes de forma muito severa. Mas estamos muito pouco dispostos a contribuir a respeito daquilo que nós estamos criticando. Romanos capítulo 14, verso 4, Paulo diz assim: que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. No verso 10 do mesmo capítulo 14 de Romanos, Paulo acrescenta: por que então você critica as ações do seu irmão? Por que tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo nos nossos próprios padrões, mas no julgamento de Deus. Um pouquinho à frente, no verso 19, ele completa: estejamos unidos no emprego de toda a nossa energia para harmonizarmos uns com os outros, ajudando uns com palavras encorajadoras,
não os colocando para baixo por lhes apontar-lhes as faltas. Como nós precisamos aprender a sermos colaboradores, como nós precisamos aprender a ajudar mais e criticar menos. Você deseja contribuir para a comunhão? Para a unidade da sua igreja? Pense nisso. Comprometa-se em ajudar mais e criticar menos. Com certeza, você terá muito a aprender e a contribuir na sua comunidade. Vamos lá! Agora a nossa dica número 4. Recuse dar ouvido às fofocas. Pastor, mas existe fofoca dentro da igreja? Na verdade, existe fofoca onde tem seres humanos, inclusive dentro da igreja. Olha o que Provérbios capítulo 17, verso 4 diz. Criadores de caso dão ouvidos a outros criadores de caso. Judas capítulo 18, Judas, versos 18 e 19, diz assim: Nos últimos tempos, haverá aqueles que não tomarão mais a sério os mandamentos de Deus. Eles são os que dividem igrejas, pensando apenas em si mesmos. Provérbios capítulo 20, verso 19. A difamação revela segredos. Portanto, fiquem longe de quem é falador. Infelizmente, este é um contexto muito sensível, mas que precisa ser tratado, inclusive, dentro da igreja. Nós precisamos nos afastar destas coisas. Nós precisamos pensar muito bem a respeito daquilo que nós falamos. E, às vezes, um comentário que parece inocente, mas que muitas vezes é revestido de difamação, pode trazer grandes prejuízos. Alguém disse que alguém viu. Fuja destas coisas. Ou você é testemunha e é capaz de sustentar a sua palavra, ou é melhor que fique calado e ore uns pelos outros. Dica número 5. Prefira os métodos de Deus para a solução de conflitos. É isso mesmo. O mundo nos apresenta várias possibilidades de resolvermos os conflitos que são recorrentes dentro dos nossos relacionamentos. No entanto, nós precisamos nos utilizar daqueles conselhos preciosos que a palavra de Deus nos dá para resolvermos conflitos nos nossos relacionamentos eclesiásticos dentro da igreja. Mateus, capítulo 18, versos 15 a 17, diz assim: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada por depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a dar ouvidos, então conte à igreja. Nós precisamos ser pacificadores. Nós precisamos amar mais e acusar menos, mas ao mesmo tempo estarmos dispostos à solução dos conflitos, a apaziguar as situações. E nesse desejo de trazer a paz, é necessário que tenhamos sabedoria. Portanto, que nós possamos nos utilizar dos conselhos da palavra de Deus para resolvermos os conflitos que eventualmente, e com certeza, eles acontecem no seio da igreja, em divergências de pensamentos entre irmãos, qualquer que sejam. Pense nisso. Nós precisamos ganhar uns aos outros e não nos afastar uns dos outros. Por fim, chegamos então à nossa 6ª dica de como nós podemos aqui manter, conservar ou criar a unidade nos nossos relacionamentos. Apoie a sua liderança. Hebreus capítulo 13, verso 17 diz assim: Sejam sensíveis aos seus líderes pastorais. Ouçam os seus conselhos.
Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a restrita supervisão de Deus. Contribuam para a igreja e de sua liderança, não para os sobrecarregar. Por que tornar as coisas mais difíceis para eles? No verso 17, uma outra versão, nós também podemos ler assim: eles, os pastores, cuidam de vocês como quem deve prestar contas. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 e 13, diz assim: tenham consideração para com que os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-os na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. É claro, nós não concordaremos com tudo e nem precisamos concordar com tudo que os nossos líderes pensam ou dizem. No entanto, nós precisamos nos relacionar com a nossa liderança como quem ama a Deus, como quem serve a Deus, sendo submisso, ouvindo os conselhos, orando pelos nossos líderes. Portanto, eu quero convidar você a esta reflexão. Qual foi a última vez que você dedicou 5 minutos que seja para orar pela sua liderança? Pelos seus pastores, presbíteros, pela liderança da igreja? Isso diz muito a respeito do nosso real comprometimento para com a unidade do corpo de Cristo. Bom, é isso. Estas foram as 6 dicas para conservarmos a unidade na igreja. Eu espero que tenham sido úteis para você, assim como foi para mim, ao refletir a respeito desse assunto. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. E é claro, como sempre, um ótimo café com Bíblia para todos nós.